Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, sua dose semanal de notícias, trazendo toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo sob o olhar crítico do jornal Século Diário. O programa vai ao ar toda sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e no site séculodiario.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @TVSéculo. Segue, curte, compartilha, faça chegar além essa mensagem da nossa imprensa independente. Lembramos também, para quem já nos acompanha, que o programa Papo de Repórter vai ter novo formato e edição mensal. Acompanhe também nos nossos canais para saber dessas novidades e acompanhar as próximas edições. Hoje, o assunto da semana é o movimento Invasão Zero, ligado à extrema-direita ruralista, que está ameaçando uma ocupação do MST que está ocorrendo no município de São Mateus. Vamos ter também no programa o Giro de Notícias, com várias notícias aí da semana, e o bloco de rolê com dicas de cultura para esse fim de semana. O assunto da semana é a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em São Mateus, e as ameaças de fazendeiros que cercaram o local, que está sendo acompanhado pela Polícia Militar. Nós estamos gravando aqui na tarde de quinta-feira. A ocupação da Fazenda Coqueirinho foi feita por cerca de 250 famílias e faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que o movimento realiza anualmente, todo ano, em memória ao massacre de Eldorado do Carajás, que aconteceu no dia 17 de abril de 1996, resultando no assassinato de 21 trabalhadores sem terra que estavam ali na luta pelo acesso à terra. Décadas passaram, o MST já completou aí 40 anos de existência, mas a reforma agrária avançou muito pouco no Brasil e as ameaças aos movimentos sociais do campo, indígenas, quilombolas, por fazendeiros continua no país. Cresceu, sendo impulsionada pelo governo Bolsonaro, com a escalada armamentista também, a facilitação do acesso às armas, e agora aparece numa nova ascendente política, que é bastante preocupante. Nós vamos explicar isso no programa de hoje. No primeiro dia de ocupação do MST, na quarta-feira, foram registrados pelo movimento na tarde a presença de ao menos 27 carros, além de tratores e drones que se colocaram à frente da ocupação. Está localizada na sede de uma antiga fábrica de farinha que está abandonada e se encontra com processos na Justiça Federal por não cumprimento de direitos trabalhistas. Se bem o MST possui aí 4 décadas de existência, o chamado Movimento Invasão Zero surgiu em 2023, no ano passado, e vem sendo articulado nacionalmente, construindo base nos estados brasileiros. Porém, esse movimento é visto pelos movimentos sociais como uma velha novidade, vamos dizer assim, uma reedição de movimentos como a União Democrática Ruralista, a UDR, o Movimento Paz no Campo, que atuou no Espírito Santo, que, apesar desses nomes, esses movimentos ruralistas protagonizaram episódios contrários a esses nomes, na verdade, de ameaças de violência, nada de democracia e nada de paz no campo, na verdade. Então, segundo o jornal Brasil de Fato, o Ministério Público Federal afirmou já que vê nas ações do movimento semelhanças com o funcionamento de milícias rurais armadas para perseguir movimentos sociais no campo. Tem investigações em curso aí, e esse movimento vem ganhando muita força nacionalmente. Um caso emblemático ocorreu em janeiro de 2024, na Bahia, um conflito de retomada de terra indígena que terminou com o assassinato da liderança Nega Pataxó, uma liderança indígena que lutava ali pela retomada desse território. E no Espírito Santo, além de fazendeiros, o Movimento Invasão Zero, assim como em todo o Brasil, possui apoio de políticos de extrema-direita, políticos. Podemos dar destaque aqui para o deputado estadual Lucas Polezi, do PL. Ele esteve lá apoiando os fazendeiros, enfrentando o MST. Há um distanciamento feito pela polícia, mas há uma cara a cara ali. Ele gravou seus vídeos, enfim, fez suas acusações. Temos também o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas, e o Messias Donato, do Republicanos, que fazem parte da Frente Parlamentar Invasão Zero, que foi criada recentemente, que está aglutinando. Vamos lembrar também a força da bancada ruralista dentro do Congresso Nacional, a bancada mais organizada, de fato, com reuniões periódicas, com muitas articulações e uma força de pressão muito forte. Por outro lado, parlamentares de esquerda, como a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL, e a vereadora Cieti, do PT de São Mateus, que é assentada da reforma agrária, estiveram presentes lá apoiando a ocupação do MST. Até o momento que gravamos esse programa, a Polícia Militar estava presente, tentando acalmar os ânimos ali, evitar conflitos entre os dois grupos que ficaram frente a frente. Os ruralistas prometeram voltar na quinta-feira. O discurso inflamado
dos bolsonaristas fala em acabar a bala ou a força com as ocupações, isso é muito ouvido, mas isso sim é um crime, né? Ao contrário das lutas dos movimentos sociais por direitos que são garantidos pela Constituição. Os fazendeiros capixabas, a princípio, recuaram, né? Disseram que não usariam a força, mas sim as vias legais para um despejo, embora isso caiba, né, aos proprietários da terra. Inclusive, o juiz Lucas Modenese Vicente concedeu 2 liminares contra o MST, né, uma pela desocupação do local onde está instalada a ocupação e outro para que o movimento não adentre, desculpa, nas áreas das imediações ali da Fazenda Coqueirinho. Ainda vamos acompanhar, né, ao longo da sexta-feira como é que vai ser esse processo, se vai haver de fato um despejo. O que o MST quer e pede é que o local seja destinado à reforma agrária, já que os últimos assentamentos criados no estado do Espírito Santo foram feitos há mais de 12 anos. Ou seja, tem mais de 12 anos que não tem nem um novo assentamento de reforma agrária no Espírito Santo, pelo menos referentes ao MST, né? Que hoje o MST fala que são ao menos 1.600 famílias capixabas à espera de uma terra para viver e plantar, e há diversos acampamentos também, né, já acontecendo há anos, que não tiveram ainda a situação regularizada, nem pelo INCRA, que é do governo federal, nem pelo governo do estado, que também pode atuar, né, promovendo a reforma agrária. Então é preciso ficar atento, né, manter atenção não só em relação a possíveis ameaças e conflitos violentos, quanto a medidas de criminalização da luta social que estão em curso, como é o caso de projetos de lei do Lucas Polese, que quer, inclusive, retirar direitos de quem participa de ocupações, né, de quem está nessa luta por direitos. Então, o deputado ataca populações em situação de vulnerabilidade social, né, que não tem sequer onde morar. Certamente ainda tem uma série de direitos violados, né? Esse mesmo deputado que se coloca como um defensor da lei, que foi pego, inclusive, né, numa blitz, em carro oficial, se recusou a fazer o teste de bafômetro, né, mas se coloca aí como um paladino da lei. E essas famílias que estão em ocupações são vítimas, na verdade, de um Estado que não garante direitos que estão na Constituição e ainda querem tirar o pouco de direito que eles têm. É realmente muita falta de compaixão desses que ainda se dizem cristãos, né? Bom, vamos agora passar para o nosso bloco Giro de Notícias. Na política, a coluna Socioeconômicas traz a coluna com o título Direito em Ação. Fala que 2 nomes ligados à direita na Serra se movimentam para o cenário eleitoral, né, na maior cidade do Espírito Santo. O vereador Igor Elson, do PL, vai oficializar sua candidatura à prefeitura no próximo dia 26, num evento que vai ter presença das principais lideranças do partido no estado. O discurso desse bloco se concentra em apresentá-lo como o único candidato de Bolsonaro. É uma cutucada, né, no deputado estadual Pablo Muribeca, que é do Republicanos, né, que também disputa esse eleitorado aí de extrema-direita e que está aí se gabando aí nas redes sociais de bons resultados nas pesquisas prévias que estão sendo feitas para o município, né? Está ali próximo, inclusive, do ex-prefeito Aldifax Barcelos. Outra notícia, outra coluna também, né? O mantra repetido, o Neucimar Fraga entra na disputa na mesma batida do Coronel Ramalho lá em Vila Velha. Deus, pátria, família e liberdade, e contra a esquerda. Nesse caso, inclusive, eles estão chamando o Arnaldinho Borgo de esquerda, né? E assim como na Serra, você vê que o cenário se repete, né? O Neucimar entra com o mesmo discurso de extrema-direita, discurso bolsonarista, mas o Ramalho, que agora foi para o PL, tenta se vender aí como o candidato legítimo de Bolsonaro. Falando também, né, de Vila Velha, a base do PT de Vila Velha rebate a fala de Jaque Rocha sobre pré-candidaturas. Lideranças do partido assinaram uma nota e apoiam o nome do ex-vereador João Batista Babá para ser candidato à prefeitura, né? A Jaque Rocha afirmou que vai ser feita a decisão a partir da chamada geopolítica, aí, né? Negociações feitas no Estado para definir se o partido vai ter ou não candidaturas, inclusive o município de Vila Velha, já que as candidaturas prioritárias são são em Vitória e em Cariacica, pelo PT. Bom, próxima notícia que o setor empresarial de Cachoeiro segue à procura de candidato a prefeito. O Thales Pena Machado é a bola da vez, apesar dele não estar demonstrando exatamente um desejo de se candidatar esse ano, mas estão rolando aí as conversas.
Outra notícia é que o PSOL requer inconstitucionalidade do novo licenciamento ambiental. O partido que tem o vereador André Moreira como um de seus advogados acionou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pedindo a suspensão, né, do projeto dos novos licenciamentos ambientais. E aí, falando dos movimentos sociais, aqui no nosso giro de notícia, portões da UFS permanecem bloqueados em mais um dia de greve. Lembrando que a greve começou nessa segunda-feira, uma greve nacional, as universidades vão aderindo, né, cada uma em seu tempo, conforme a articulação, a reunião dos professores, é uma greve de professores. Então, a reitoria da UFS fez uma notificação à ADUFS, que é a Associação dos Docentes que representa os professores, mas o diretório dos estudantes, nessa quinta-feira, decidiu manter o bloqueio das entradas à universidade por mais um dia. A gente continua acompanhando, né? Foram várias notícias essa semana. Se você quiser saber mais também como é que está o andamento desse e dos outros assuntos, acesse lá o Século Diário. Outra notícia que trazemos é que os atingidos exigem punição à empresa que não concluiu a obra da S010 para regência. O DR, Departamento de Estradas e Rodagens, vai à comunidade com 3 viaturas policiais e, segundo os moradores, não responde aos questionamentos. A região já afetada ali pelo crime do Rio Doce, né? E também está mobilizada aí para a solução dessa questão. Mais uma notícia que especialistas defendem processo de desativação do manicômio judiciário, é um tema também que está muito em voga aí nessa semana na mídia. O Século Diário traz aí, né, uma análise, ouvindo realmente o especialista, no caso da Niceia Malheiros, que afirma que os internos continuarão sendo acompanhados pela rede de saúde mental. É uma questão muito importante de se acompanhar. Outro é que o acordo permite regularização do trabalho dos catadores em Vila Velha. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo mediou um acordo de ação direta de inconstitucionalidade interpretada contra a lei que proibia a circulação desses trabalhadores, né? Uma lei que deu bastante polêmica meses atrás da Prefeitura de Vila Velha contra os catadores que andavam com seus carrinhos e tudo mais. Bom, falando aí da TV Século, temos uma entrevista política pública que também contribui para precarizar o trabalho cultural. Ouvimos a pesquisadora e gestora cultural Carlile Trindade, que analisou o discurso de empreendedorismo e as políticas culturais no Espírito Santo e no Brasil. Outro que você pode assistir também nos canais do Século Diário é o programa Pocando pelo Mundo com o jornalista e roteirista Marcelo Zosanelli, que é um dos criadores do Portal Sensacionalista, né? Um portal de humor muito conhecido aí no Brasil, que traz umas notícias exageradas, né, notícias falsas, mas com um conteúdo humorístico. Inclusive fala, né, da posição política deles e da construção desse processo todo. Então, essas são as nossas notícias. Vamos para o nosso bloco de rolê. Lembrando que a partir dessa sexta-feira, dia 19 até o domingo, acontece a Festa da Resistência Indígena 2024, que vai ser na aldeia Caieiras Velhas, na aldeia Tupiniquim, lá no município de Aracruz. E o evento representa um ato de celebração à cultura e à luta dos indígenas tupiniquins e guarani no Espírito Santo. São 3 dias de atividades com demonstrações culturais por meio de danças, cantos, artesanatos, exposições, né, que destacam aí as lutas dos povos indígenas no Espírito Santo. Quem puder passar lá pelo fim de semana, né, na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, tem abertura com a feira e café da manhã, e a programação vai até de noite, né, tem os shows do Caimoan e Joe Queiroz, que começa às 22 horas. No sábado tem apresentações que começam às 9h30, no domingo começa às 9 horas, todos os dias vai até a noite, né? Então tem jogos tradicionais, show de calouros, desfile, almoço coletivo e outras atrações. Chega lá em Caieiras Velhas para acompanhar. Outra novidade aí é a temporada de circulação da peça A Culpa. Tem mais de 11 anos da estreia dessa peça, né? E diversas apresentações dentro e fora do país. O espetáculo retorna aos palcos num projeto de circulação pelos municípios do Espírito Santo. É o primeiro solo do ator Luiz Carlos Cardoso, dirigido pelo diretor Carlos Ola. A Culpa vai ser apresentada nos municípios de Alegre, Iguaçuí, Cachoeiro e Vitória. Então, atenção para a agenda, se você é de um desses municípios. Dia 17 de abril, quinta-feira, às 19 horas, na Biblioteca Municipal de Alegre. Na sexta-feira, dia 18 de abril, 19 horas, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Iguaçuí. No dia 27 de abril, que é um sábado, às 19 horas, em Cachoeira de Itapemirim, no Centro Cultural
Luz del Fuego. No dia 4 de maio, sábado, vai ser em Vitória, às 19 horas, na Má Companhia. E falando em Vitória também, falando agora da programação infantil, nesse fim de semana tem um evento Artistinha Sem Ser Cultinho, com música, contação de histórias, brincadeiras, banquinhas de livros e grafite. O evento acontece no domingo, dia 21, a partir das 15 horas, no espaço Artista Sem Ser Cult, que fica no centro de Vitória, mais especificamente na Rua Barão de Itapemirim, número 88, em frente ao MAIS, Museu de Arte do Espírito Santo. É isso, galera. A gente volta na próxima sexta-feira cedinho com mais uma edição do Expresso. Enquanto isso, acompanhe o noticiário diário no seculodiario.com.br. A nossa equipe de jornalismo está lá. E siga também os canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, para receber em primeira mão os nossos conteúdos multimídia. Bom fim de semana e até logo.